Olha aqui, nós vamos direto, porque tem muita coisa, que aí eu já faço editorial, já comentando as coisas. Vamos lá, olha o Benny, o pianista. Veja, Benny, uma vez lá na campanha eu falei, eu quero fazer meu último mandato, que é para ver isso e tal, e agora estão enchendo o meu saco. Não era o último, mas, Benny, se o meu governo tivesse tão ruim, não estavam com tanto medo que eu me candidatasse de novo, né? Se tivesse assim. Sim. Vamos lá, quero comentar essas coisas. Quero falar sobre política e vida real, Larissa, vai. O presidente Lula citou o exemplo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para dizer que está estimulado a disputar a reeleição em 2026, mas afirmou que é muito cedo para falar sobre isso. A comparação entre Lula e Biden ocorre por causa da idade. Atualmente o americano tem 80 anos e o brasileiro 77. No início desse ano, Biden confirmou que vai disputar a reeleição à Casa Branca no ano que vem, pelo menos é a intenção. Caso seja reeleito, o democrata deixará o governo do país com 86 anos. Em entrevista ao SBT, o presidente, no entanto, o brasileiro, diz que seria irresponsável falar de eleições já em 2023. A gente tem um trechinho. Esse dia eu fui a Hiroshima e encontrei com o presidente Biden. E eu perguntei para o Biden se era verdade que ele ia concorrer. Ele falou, vou. Eu falei, isso é um estímulo. Isso é um estímulo. Eu sou mais novo do que ele. Mas veja, se a gente fosse discutir isso agora, seria irresponsabilidade. Eu estou no começo do mandato. Então é importante que a gente tenha muita paciência, muito cuidado. Eu não vou permitir que ministro meu faça política antes de tempo. Fazer política depois que chegar março ou abril de 2026, que ele tiver a convenção partidária, que ele quiser ser candidato, se afastar do governo, ele pode ser candidato, todo mundo pode ser candidato. Agora, um dado concreto é que eu trabalho muito para que o governo tenha um candidato. E a extrema-direita babona, e mesmo a direita que pretende não babar, mas você sabe que esse negócio de babar, Vólio Benê, é preciso sempre dar uma olhada como está a gravata, como está o tailleur, né, Larissa? Uhum. Porque às vezes baba e não percebe. Não estou babando. Tá babando. Tá babando. Né? Olha, o Lula falou que não ia se candidatar, agora está aí dizendo que pode e tal. Meninos, pergunta não é retórica mesmo, vocês podem responder. Vocês na presidência da República, no 7º mês de mandato, comecinho do 7º mês, ainda que não pretendam a reeleição, vocês diriam agora que não serão candidatos, que não seria candidato na presidência? De jeito nenhum. Não, né? Não. Por quê? Qual seria o efeito imediato disso? Abriria-se a disputa. Ele, aliás, fala isso, né, no vídeo. Eu não quero ministro meu concorrendo agora. Porque, claro, vejam só, o Lula não fez, é mentira que seja um governo de coalizão. Tanto é de coalizão que ele tem um vice-presidente do PSB que é tido como um pré-candidato, justamente um pré-candidato à presidência da República. Ou a gente deve descartar o Alckmin? Não. Tem um ministro da Fazenda que até agora está virando uma espécie de unanimidade, menos na extrema-direita, claro, que também é pré-candidato. Há outros com condições de disputar. Se o Lula diz, olha, acabou, vou assinar aqui, não disputo mais, fim, chega, não quero mais. O que vai acontecer imediatamente? Começa a corrida presidencial no seu próprio quintal. É evidente que ele não pode falar que não é candidato, ainda que não queira ser. Ah, mas ele falou que não seria. Vale bem, alguma vez eu acreditei nessa fala? Eu não disse, inclusive, aqui nesse programa, que era uma bobagem, que esse é o tipo de coisa que você não deve acreditar quando um político fala? Não? Isso, Larissa, é como Catulo, o poeta latino, que tinha uma namorada muito da Fusarca. Tá? Momento cultural. A Cláudia. Né? Ela era da Fusarca, ela não era fiel. Né? E ele, se ele padecia o diabo. Né? E aí ele ficou um pouco assim, ele ficou até um receoso com as mulheres no geral, porque se assim,
O que uma mulher diz se escreve na água com o vento. Mas ele tinha acabado de levar um chifre também, ele estava ali com dor de cotovelo. Os políticos, nesse caso, quando dizem assim, não me candidato, tudo depende de circunstâncias. O Miguelinho, meu amor, está aqui na porta, pode deixar ele entrar, né? Mas é que ele fica miando aqui, me desconcentra, né? Bonitão, vem cá que eu vou, abre a porta. Se o governo estiver bem, se ele estiver com a popularidade alta, se a reeleição for dada como certa, se houver o risco de, sem ele concorrer, aquele que ele eventualmente escolher, ou aquele que ele escolheria, poderia perder de um outro nome, que também não se sabe, Bolsonaro não será. O Bolsonaro não pode recuperar? Não, não vai recuperar. Quem? Tarcísio? Não sei. Está muito cedo. Nós vimos hoje o Tarcísio ser moído, a reputação dele ao menos, né, junto à extrema-direita, pelo próprio Bolsonaro. Por um vídeo, pelo Ricardo Salles. Nós vamos ver um vídeo inacreditável, evidenciando a direita caduca. Aliás, o Ricardo Salles, vocês vão ver, ele deu uma declaração que certamente deve ser considerada na investigação que há contra ele em curso. Nós já vamos dizer. Então, o Lula acenar com a possibilidade de concorrer é para meter um freio de arrumação nesse negócio. Isso, pera. Mas, Reinaldo, você não acha, eu nunca levei aquilo a sério, não acho que seja grave. Definitivamente não. Mas ele falou, tá bom, caso ele se recandidate, pega e leva isso para disputa eleitoral. Aí. Submete ao eleitorado, não é, Valdemir? Olha, ele falou isso, tá vendo? Aí o Lula pode falar, bom, eu também fiz outras promessas, será que eu cumpri? Aí, enfim, é luta política. É luta política. No lugar dele, eu teria feito rigorosamente a mesma coisa. E tudo bem, ele é 3 anos mais novo que o Biden, mas me parece que ele está um pouquinho melhor. Assim, como direi, na articulação do discurso, né? Eu ainda não vi o Lula ir para cá quando ele queria ir para lá, e pra falar alguma coisa sem sentido no meio do discurso. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Né? Então, isso é política, faz parte da política. O que? Descumprir palavra? Não. Ceder aos limites e às imposições da realidade. É isso. De resto, os descontentes não diziam que o governo ia ser uma tragédia? Se já estão temendo a reeleição de Lula, vai ver que estão achando que não é uma tragédia. É lógico o que eu estou falando.